foi açoitado, foi espancado, perfurado, até quase perder as suas feições humanas. Vocês assistiram aquele filme do Mel Gibson? É mais ou menos aquilo. Ainda não ficou ali como ficou, mas é parecido. Ao ponto de quase perder suas feições humanas. Jesus foi esbofeteado, foi algemado, açoitado inúmeras vezes com chicotes de lâmina e pedras em suas pontas. Jesus foi humilhado, Jesus foi cuspido no seu rosto, foi coroado com espinhos sobre a cabeça. E depois de tudo isso, Jesus ainda subiu o monte Gólgota, levando nos ombros a pesada cruz que caiu sobre ele algumas vezes. Por fim, Jesus desfigurado teve os pés, as mãos perfurados com cravos, o seu lado furado por uma lança, que foi o último golpe dado por um soldado romano a fim de se certificar de que de fato ele havia morrido. Na cruz Jesus foi pregado, foi levantado entre o céu e a terra durante 6 horas. Na cruz Jesus passou por grandes sofrimentos e grande agonia. Mas não foram aqueles pregos que sustentaram Jesus na cruz. O que prendeu Jesus na cruz foi o amor de Jesus por mim e por você. E aqui em Mateus 10:38, Jesus diz que quem não tomar a sua cruz e segui-lo, não é digno de ser dele. Você entende o que é isso? Jesus diz que quem não tomar a sua cruz e segui-lo, não é digno de ser dele. Conforme Jesus falou, eu devo negar-me a mim mesmo. Eu devo crucificar a mim mesmo. E eu devo me render, me entregar ao Espírito Santo de Deus. Jesus disse que o meu propósito deve ser o propósito de estar na cruz todos os dias. Que eu não posso descer da cruz. Alguns dos textos mais fortes da Bíblia são textos como Mateus 16:24. Em que está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim. Quantos aqui querem ir após Jesus, seguir Jesus, continuar seguindo Jesus? Quantos aqui? Jesus disse, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Alguns dos textos mais fortes da Bíblia, Gálatas 2:20. Paulo escrevendo, já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Alguns dos textos mais fortes da Bíblia, Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Alguns dos textos mais fortes da Bíblia, Gálatas 6:14. Mas longe esteja de mim eu me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Sobre a cruz, meus irmãos, existem 3 pontos importantes que nós temos que considerar. Primeiro, a cruz nos mostra o que Jesus fez por nós. E o que foi que Jesus fez por nós? Ele morreu por nós, pecadores. Jesus não morreu por um justo. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu por nós, pecadores. O profeta Isaías, lá no seu livro, capítulo 53, versos 4 e 5. Isaías, lá naquele passado distante, 700 anos antes de Cristo, Deus envia a mensagem profética a ele, e Isaías profetiza dizendo acerca de Jesus: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, pelas minhas transgressões e pelas suas transgressões. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. E Isaías diz mais: e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Sarados, sarados, sarados. Quantos aqui podem testemunhar: Deus, eu te agradeço porque fui sarado pelo sangue de Jesus Cristo. Ele morreu por nós pecadores, nos garantindo o meio infalível de obtermos a vida e vida eterna, e nos achegarmos a Deus. Na cruz ali Jesus morreu por nós. Mas há uma segunda coisa, um segundo ponto importante a ser considerado aqui. A morte de Jesus na cruz não representa a morte dele apenas, mas a nossa morte também. Um dos aspectos da morte de Cristo na cruz é de que a morte dele na cruz não foi apenas a morte dele somente, ou não representa a morte dele apenas, mas representa a nossa morte também. Quando Jesus morreu na cruz, nós morremos com ele. Um texto da Bíblia diz que devemos nos considerar, Romanos 6:11, como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Então, se ele morreu lá, nós também morremos. E Paulo escreve dizendo que nós devemos nos considerar como mortos para o pecado. Mas em terceiro lugar, a cruz fala de andarmos em novidade de vida. Porque está escrito em Romanos 6,6 que o poder do pecado sobre nós, ele foi quebrado através da morte de Jesus na cruz. O poder do pecado, ali quando Jesus foi à cruz no Calvário, o poder do pecado foi quebrado com a morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Aleluia. Pela morte de Jesus na cruz, meus irmãos, o poder da nossa natureza humana pecaminosa, o poder da nossa natureza inclinada ao pecado foi esmagado. E que por isso nós devemos então andar em novidade de vida. Andar em novidade de vida significa deixar que a vida de Jesus reine agora em nós. Significa que a vida que agora vivemos, nós temos que vivê-la para Deus. Romanos 6,11, Paulo escreve dizendo: vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. O que é estar vivo para Deus? É viver debaixo da vontade de Deus. O que é estar vivo para Deus? É negar-se a si mesmo, deleites, honras, direitos. Viver para Deus é viver renunciando àquilo que nossa natureza pecaminosa quer. Viver para Deus é viver dedicado a Ele, é viver comprometido com Ele, é viver fazendo a vontade dEle. A cruz é um caminho de frutificação. João 12, 24 a 25, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas um grão, mas se morrer, dará muito trigo. Quem ama a sua vida não terá vida verdadeira, mas quem não se apega à sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida verdadeira. Jesus aqui fala do trigo como exemplo. O trigo precisa cair na terra e morrer para que nasça e frutifique. De modo semelhante acontece conosco. O nosso eu precisa morrer para que frutifique. Morrer significa submeter primeiramente ao Senhor a minha opinião, as minhas ideias, os meus sentimentos. É por isso que Jesus colocou o negar-se a si mesmo junto com o tomar a cruz. Se eu quero frutificar, eu preciso morrer. Se eu quero frutificar, eu preciso morrer. Repita isso depois de mim. Se eu quero frutificar, eu preciso morrer. Se eu quero frutificar, eu preciso morrer. Agora todos, se eu quero frutificar, eu preciso morrer. Paulo escreve aos Colossenses 3, 5 a 10, portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês.
isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões mais, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que virá o castigo de Deus sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês, continua Paulo, era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles, mas agora livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam plenamente. Levante a sua mão para o céu e adore a Ele. Aleluia. A palavra de Deus diz: mate os desejos deste mundo que agem em você. Matar como? Com morte de cruz. Crucificando a carne, os desejos maus, a velha vida, a velha natureza, com as suas paixões, crucificando na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A morte de Jesus na cruz representa a nossa morte para estas coisas. Nós não somos mais escravos do pecado, somos livres. Tão livres que agora podemos fazer morrer os nossos desejos que não agradam a Deus. Que desejos? Desejos impuros, prostituição, adultério, mentira, inimizades, ódio, idolatria, feitiçaria, briga, disputa, ciúmes e coisas semelhantes a esta que Paulo menciona em Gálatas 5. O nosso eu precisa ser crucificado. Nós precisamos, meus irmãos, viver como Paulo, que disse aos Gálatas lá, em Gálatas 2:20, vivo, não eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo está vivendo em você? Será que não é mais você mesmo que vive, é Cristo? É Cristo. Os teus pensamentos, na verdade, não são mais seus, são os pensamentos de Cristo agora. A tua mente, na verdade, não é mais tua, agora é a mente de Cristo. O teu coração já não é mais exatamente o teu, é o coração de Cristo que está batendo, pulsando dentro de você. É Cristo que está vivendo em você. Paulo disse: vivo, mas não sou eu mais que vivo, agora é Cristo, é Cristo, é Cristo, é Ele que é o Senhor da minha vida, é Ele que me guia, é Ele que me direciona, é Ele que vive através de mim, através da minha vida. É Cristo quem vive em mim. Toda a nossa vontade própria, meus irmãos, precisa estar sujeita, estar debaixo, estar submissa à vontade de Deus. Porque a vontade humana é inclinada para o mal, é inclinada para o erro, a vontade humana é inclinada à satisfação do ego, é tendente a buscar prazer, honra, satisfação naquilo que o mundo oferece, e que claramente confronta, se choca com a vontade de Deus. Por isso a coisa mais importante a ser feita é esta: crucificar a carne com as suas paixões. Não há, meus irmãos, como viver o Evangelho sem cruz. O que significa essa crucificação?
O que significa esse ir à cruz, esse tomar a cruz todos os dias e seguir a Jesus? Significa você dispor do seu tempo para glorificar a Deus. Dispor do seu tempo para 24 horas viver louvando a Deus através da tua vida. De manhã ao acordar, ao entardecer, ao anoitecer, caminhando pela rua, saindo ou chegando, na escola ou no trabalho, uma vida de adoração permanente a Deus. Aleluia. O que significa esse ir à cruz? Esse tomar a cruz todos os dias e seguir Jesus. Significa você dispor dos seus talentos, dos teus dons, a favor do reino de Deus, se sujeitando e se submetendo a fazer a vontade de Deus. Significa você dispor do seu dinheiro, dos seus bens em prol do reino de Deus, para que através disso vidas sejam alcançadas, vidas venham ao conhecimento da verdade de Deus. Estar crucificado com Cristo significa viver a vida de Cristo em mim, não só me sujeitando a Ele em tudo, mas confiar que já não vivo com minha própria força, nem com minha própria sabedoria, nem com meu próprio conhecimento, mas que eu vivo agora na total dependência dEle. Tome a cruz dia após dia. Se você realmente quer ser um discípulo, um seguidor de Cristo, um autêntico cristão, na cruz toda maldição é quebrada, todo argumento do diabo é desfeito. Quando nós vamos à cruz, nós vemos o que os nossos pecados fizeram ao Filho de Deus. Quando nós vamos à cruz, nós deixamos lá os nossos pecados, abandonando eles para sempre, a fim de viver somente para a glória de Deus. Quando nós vamos à cruz, nós compreendemos o que Deus fez por nós, em sua graça, em seu amor, em sua misericórdia. Porque foi na cruz, conforme Paulo escreve aos Colossenses 2,15, foi na cruz que Cristo tirou o poder dos governos satânicos e das autoridades espirituais do maligno. Foi ali na cruz que isso aconteceu. E ali Jesus deu aos seus filhos, ao seu povo, à sua igreja, o poder para reinarmos com Ele no mundo celestial. Por causa da cruz de Jesus, a nossa posição espiritual hoje é de sermos filhos e amigos de Deus. Por causa da sua posição espiritual hoje, você foi aceito por Deus. Por causa da sua posição espiritual hoje, você está unido com Cristo. Por causa da sua posição espiritual hoje, você está liberto e perdoado pelo sangue de Cristo. Por causa da sua nova posição espiritual hoje, você é nova criatura em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por causa da sua nova posição espiritual, hoje você tem acesso direto à presença de Deus. Não há mais condenação sobre a tua vida. Você é cidadão do reino de Deus e herdeiro de Deus.
Nem o pecado, nem a morte tem mais domínio sobre você. Aleluia. Vamos ficar de pés e adore ao Senhor nesta hora. Adore a Ele nesta hora. Adore a Ele nesta hora. Se você puder, abrace alguém que está aí perto de você. Dê um grito de vitória aí. Jesus morreu na cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Tome a sua cruz. Siga Ele a cada dia, porque Ele vive. Shiba,